do cara fazer uma semeadura em Luiz Eduardo Magalhães começando no pó e depois quando começou a chover a diferença são 5 sacas. E nós temos resultados semelhantes de temperatura, as semeaduras em solo frio, com essa mesma magnitude, 5 sacas de pelo. Em 10 fungicidas, 7 deram problema. Então eu preciso entender que aplicar um produto de estímulo na planta é a performance dele no campo, mas é a mistura no tanque e o quanto me retorna. Professor, o que é uma lavoura de soja bem estabelecida? Olá, produtores, tudo bem? Então aqui é Rodrigo Marques, estamos iniciando mais um podcast do Agro é o Meu Negócio, nosso projeto que visa levar conhecimento, defender a bandeira do produtor, do agronegócio, para que juntos, como produtores, a gente consiga evoluir, né? E conseguir ultrapassar as dificuldades que cada safra traz. E hoje nós estamos trazendo aí uma pessoa muito especial, que eu já tive o prazer de ser aluno em um dos treinamentos dele. É um cara que tem uma visibilidade nacional muito grande, é referência no que faz. Então, é professor, ele tem pós-doutorado, o cara é ninja, como nós produtores falamos, né? Vamos falar no nosso popular. Ele preside, ele é diretor de uma empresa, né? De uma empresa que dá consultoria, dá treinamentos, mas ele vai contar um pouquinho da história dele aí para nós. Então, professor Geraldo Chavarria, seja muito bem-vindo e que seja o primeiro de muitos papos. Maravilha, cara. Tudo de bom. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Te parabenizo aí por essa ação, essa vontade de levar informação para a turma, não é fazer o novo no campo, né? Então a gente está precisando muito, a gente conversava exatamente sobre essa dinâmica, não é? Então é um prazer, cara, estar aqui conversando contigo, aprendendo também com o produtor. E quando fala em ninja, cara, assim, ó, o ninja que eu sempre falo são os produtores, cara, a turma que segura essa nossa economia, que faz a roda da economia girar, não é? Então a gente trabalha para vocês, não é? A gente tem esse foco e é muito entusiasta com a agricultura, não é? Certo. Claro que o meu chão é uma partezinha, não é, desse processo, que é a tal da fisiologia vegetal, né? Certo. Esse entendimento de como a planta funciona, só que a gente tenta fazer com que ela seja a mais aplicada possível. Aí a gente vai avançando nesse sentido. Claro, com certeza, mas tudo é uma corrente, né, professor? E a gente precisa do seu trabalho como professor, como pesquisador, para a gente poder aplicar lá no campo de uma forma mais assertiva, né? Porque, infelizmente, a gente não tem essa estrutura e capacidade de fazer testes e avaliações para tomar a melhor decisão, né? Mas, professor, conta um pouquinho para nós da história do Geraldo. Quando começou essa sua ligação, como foi voltado aí para agronomia? Certo. Conta um pouquinho para nós, para quem ainda não lhe conhece. Maravilha. Então, essa dinâmica da agricultura, eu sou da metade sul do estado e eu me interesso pela agronomia já desde de piá. Tive minhas dúvidas, confesso, lá se eu ia para o lado da veterinária, para agronomia e tal, e eu fiz o caminho certo do meu ponto de vista, que foi escolher a agronomia. Aí, já nos primeiros semestres, eu fui me destinando a essa área da fisiologia vegetal. Então, a partir do segundo semestre da agronomia, eu já arranjei um estágio, não é? Com uma pesquisadora da Embrapa, a Maria do Carmo Bassols Razeira. Tem um carinho muito grande por ela, uma melhorista, não é, de pêssego, e aí eu vou, mas já no caminho da fisiologia vegetal. Então, dali para frente, mestrado, doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda, sempre voltado para essa fisiologia. Aí, quando vê, em algum momento eu venho parar em Passo Fundo, com o meu primeiro emprego, e aí eu fiquei 16 anos na Universidade de Passo Fundo dando aula de fisiologia, na graduação, na pós-graduação, trabalhando com pesquisa, não é? Aí, obviamente,
onde, estando no Planalto, não é focado já em grãos, em escala, e aí a cultura da soja é a cultura que eu trabalho numa escala maior. Trabalho com milho, trabalho com trigo, sim, não é? Se aparece alguma coisinha de feijão, outras culturas a gente faz, mas assim, dá para dizer que 98% do meu foco está na cultura da soja. Aí chega um momento que eu começo a sentir que eu poderia ser mais útil, Rodrigo, estando fora da universidade. Já fiz uma caminhada razoável, mas aí eu comecei a sentir que as minhas ações de consultoria, os treinamentos, seguir com a pesquisa efetivamente, uma pesquisa mais aplicada, passava a fazer mais sentido. E aí eu vou e desenvolvo e abro essa empresa e trabalho aí com a fisiologia no campo, que esse é o meu lema, é falar para ti como produtor, para a turma que está nos escutando, que quando tu está lidando com uma planta e o teu foco é ganhar mais dinheiro com essa planta, eu preciso entender como é que ela funciona com mais detalhe para criar estratégias e produzir, não é? E não é, a gente não está falando de ir para um caminho teórico, é ter uma percepção prática de como isso faz sentido, né? E para onde a gente pode ter plantas que aguentem mais a diversidade, não é? Claro, porque claro. Uma coisa, e eu acredito que tu tem essa percepção como produtor, não adianta ter talhões pontuais dando uns picos de 90, 102 sacas, não é? Tu tem que ter o que vai fazer te dar estabilidade produtiva e te fazer ganhar mais dinheiro na loja como um todo é aumentar a tua média, né? Padronizar a média, né? E aí, por isso, uma das coisas importantes está em olhar essa planta com um pouquinho mais de cuidado. E a gente vai aprofundar mais isso. Olha que interessante. Não, com certeza é uma história e um case de sucesso que nós temos aqui de Passo Fundo, que é um orgulho. Nós já temos orgulho de ser gaúcho, né? E quando a gente entrevista uma personalidade como o senhor aí, que está desbravando aí Brasil afora, então a gente fica mais feliz ainda. Mas, professor, a gente já falou aqui em outros podcasts da situação que o Rio Grande do Sul vem passando, né? Algumas outras regiões do país acredito que também tem algumas dificuldades pontuais. Uhum. Mas, professor, a gente agora vamos falar o que a gente pode fazer para resolver o problema, né? A gente já se falou muito de problema. O que a gente pode fazer, professor? Agora, vamos dizer, colhemos a soja. Agora está lá a nossa lavoura limpa. Quais seriam os primeiros passos agora para a gente tentar desenvolver um solo, uma lavoura mais produtiva e que aguente mais os problemas climáticos que certamente algum virá aí pela frente? Boa. Eu vejo que uma coisa importante, Rodrigo, é assim, eu posso fazer uma proposta para ti, dependendo do tamanho da tua área, e começar a fazer um monte de análise de solo numa escala muito grande. Uhum. O que eu prefiro e venho fazendo para a coisa ficar mais alinhada, inclusive depois com os investimentos que podem ser necessários à medida que eu fizer essas avaliações. Então eu vejo que assim, a minha proposta nos trabalhos do Fisiologia no Campo, elas funcionam da seguinte maneira. Cara, tu planta lá em Vacaria, aí tu me fala, cara, me dá 2 talhões teus que eles tenham limitações, certo? Um que tem uma limitação superior e um que aumente a tua média. Então, e aí, se eu não tenho uma informação assim muito detalhada de cara, a explicação tá porque tem uma diferença aqui de 25, 30 de argila. Não, ali a gente tem problemas de nematóide. Isso é uma coisa importante que a gente tem que olhar. Os meus amigos nematologistas no Brasil falam assim, Geraldo, o único lugar que não tem nematóide no Brasil é o Rio Grande do Sul, né? E é porque a turma não avalia, ou seja, a gente tem que olhar com critério para essa parte de baixo. Então, assim, para o produtor que já vem castigado de limitações de água, excesso de água em outros momentos, eu não quero inventar moda para a turma de fazer alguma coisa numa larga escala num primeiro momento e vamos assim fazer uma coisa que tu falou importante, que é padronizar
e tentar subir esses ambientes de produção que estão mais limítrofes e entendendo com mais detalhe. Então, qual é a minha proposta? Como a gente avalia muito raízes e os ambientes de desenvolvimento de raízes, se tu me perguntar assim, onde é que a turma mais apanha, tem mais limitações? A maior limitação está na parte de baixo. Então, assim, sem medo de errar. Se tu pensar da porteira para fora, para ganhar mais dinheiro, eu preciso vender com melhor preço, se eu tenho a chance de armazenar em determinados momentos, travar preço, criar as estratégias. Agora, da porteira para dentro, o maior seguro ele está voltado em fazer raízes. Olha só que interessante. Sem dúvida nenhuma. O maior seguro ele está voltado em fazer raízes. Por quê? Assim, alguns exemplos bem básicos e práticos. Se eu tenho mais raiz, eu tenho mais acesso à água. Se eu tenho mais raiz, a planta bebe mais água e bebe mais adubo. Certo. Se eu tenho mais raízes, os ativos também de proteção, eles se movimentam mais na planta. E outra coisa, os episódios de toxidez, uma fito de um produto ou de outro, aonde eu tenho uma planta com uma abundância maior de água, certo, sempre eu vou ter vantagem. Então isso é o mínimo da fisiologia nesse contexto. Tá, mas Geraldo, ok, muita teoria, mas traz para a prática. Aonde que estão os maiores desafios? Inicialmente, cálcio, fósforo, alumínio e física. Certo? Não é só isso, certo. Não é só isso, mas eu vejo que aí estão sempre nos top 3, top 5 de limitações. Um exemplo importante, nós temos alguns trabalhos, não é? A Marielle Miller, que fez doutorado comigo, fez uma tese de doutorado muito bonita, avaliando raízes e nos ensinou muito sobre esses aspectos. Hoje eu faço isso muito nas minhas ações de consultoria e uma coisa que me chama a atenção, eu chego em algum município do Brasil, faço uma avaliação, no mínimo, estou falando que esse é o mínimo, certo? 0,5, 6 a 10, 11 a 20, 21 a 40. Olha só. Mas Geraldo, por que uma avaliação tão superficial? Porque às vezes, pelo Brasil, Rodrigo, eu vejo assim, numa camada superficial de 0 a 5, 8 centimol de cálcio sobrando. Mas aí quando eu vou do 6 a 10, tá devendo. Nossa, e dali para baixo só piora. E dali para baixo só piora. E aí quando eu vejo essa situação, o que já me mostra? Cara, cálcio e fósforo são dois elementos altamente reativos no solo, se movimentam um pouco, são fundamentais para a divisão e expansão de células, tem que estar muito próximo da raiz para a planta absorver. Então esses dois são os elementos assim que impactam em escala, não é? Aí vamos criar estratégia. Então a primeira coisa que eu diria assim, o que nós precisamos saber nessas lavouras eu tenho um gradiente de fósforo, e quando eu falo ter um gradiente de fósforo ou de cálcio muito problemático é ter duas vezes e meia a quantidade de cálcio e fósforo dessa primeira camada do 0 a 5 para o 6 a 10. Certo? Estou falando aqui não como um cara especialista em solos, mas sim como um especialista em fisiologia e planta. Aí a gente abre as trincheiras e vê esse desafio, certo? Outra coisa, física de solo. E aí eu pergunto para ti como produtor, quando tu roda as tuas lavouras e arranca uma planta de soja, com o cuidado que seja mais agressivão ou tira na pá com um detalhe para ver a nodulação, a raiz ela faz uma curva ou ela desce bonitinha na reta? Geralmente ela faz uma curva, né, professor? Geralmente ela faz uma curva, não é? Esse fazer a curva, geralmente ele está ali entre 6 a 12 centímetros, certo, que é o primeiro pico de compactação. Ela estava descendo na reta, ficou meio difícil, ela teve que fazer uma curvinha, descer meio atravessada para depois se alinhar. Depois dos 25 até 35 centímetros é o mais comum que a gente vê pelo Brasil. Certo. A gente faz uma avaliação, e é essa avaliação que eu recomendo, que é fazer uma avaliação de estrutura preservada de solo. Ou seja, tu manda lá, solicita para o laboratório que ele te mande aqueles anéis
de estrutura preservada e tu vai fazer pequenas trincheiras de 50, uma covinha, não Certo, é? certo. E vai retirar esse solo e entender o quê? Qual é a densidade dele, o que ele guarda de água, aonde é que tem mais problema. Porque a gente vê muito pelo Brasil uma coisa, Rodrigo, às vezes um produtor, e ele me mostra, eu tive esse exemplo em Sorriso nessa última safra. O produtor fala assim, cara, esse talhão eu tenho na média de 8 a 12 sacas a menos. Só que eu não consigo entender, porque quando a gente olha a parte de química, ela é exatamente igual. Olha só. E aonde é que está a explicação? Nesse caso, a explicação está na física. A explicação está no fluxo de água e a capacidade da planta beber essa água. Olha Então só. aí, indo para o teu questionamento, para finalizar, se tu me perguntar assim, cara, vamos fazer diferente daqui para frente? Vamos. Todo ano, vamos pegar 2 talhões, um que sobe a tua média e um que baixa. E nesses 2 talhões, a gente vai olhar para a química com um pouquinho mais de detalhe. Eu faço avaliações em alguns casos onde é possível e o nível está em outro nível tecnológico, até 1 metro. Olha só. Mas para começar, 0,5, 6 a 10, 11 a 20, 21 a 40. Certo? Vamos olhar a parte física, com essa estrutura até 55 centímetros no mínimo. Olha só. E mais uma coisa, entender da vida do solo. Porque geralmente, quando o produtor ele deu o primeiro salto, melhorou a química, melhorou o fluxo de água, vai chegar num ponto que ele deu um salto e a produtividade aumentou, mas depois ela vai estagnar. Exatamente. E aí, o próximo passo é a questão de vida. Aí acontece o seguinte, tem uma análise que o pessoal do Laborsolo faz no Paraná, e eu sou muito fã dessa análise, que é chamada Soil Food Web, que é o quê? Cadeia alimentar de solo. Certo? Olha só Que é o quê? Eu pego uma camadinha de 10 centímetros de solo, é uma análise de R$100 e poucos, não é nada de absurdo. Certo. Certo? E o que eu vou ter ali? O que eu tenho de nematóide benéfico, de fungo benéfico, de bactéria benéfica. E como é que eu posso criar uma métrica e um padrão? Existe, vai chegar nessa análise que quando tu enviar, um determinado padrão, que eu uso como uma referência inicial, mas a melhor referência que nós temos é a terra de mata, certo? Então pega no teu entorno, faz uma análise na mata e vê o seguinte, cara, é isso que eu quero ter. Olha Não aí. é? Então aí tu fez o quê? Tu olhou para química fora da média, porque não é só o 0 a 10, 11 a 20. Não é só um 0 a 15. É 0 a 5, 6 a 10, 11 a 20, 21 a 40. Por que tão superficial? Para entender se eu tenho gradientes de cálcio e fósforo. Segunda coisa, vamos entender como é que está o fluxo de água. Com certeza. Terceira coisa, vamos pegar essa camada e entender como é que está a vida. Aí, tendo de posse essas informações nesses 2 ambientes, um que tu produz bem mais e outro bem menos, a gente vai começar a criar estratégias assim. Mas aí quando eu for te recomendar, não vai ser uma loucura de recomendar para toda a tua área. Sim. E aí todo ano a gente vai fazendo esse giro. E a gente vai galgando produtividade, ajustando as médias, mas sem fazer loucura. Olha então essa é a minha recomendação. Não, isso é muito interessante até para quem nos escuta, porque a gente sabe que o agronegócio está passando por um momento delicado, né? E muitas vezes você investir num momento delicado fica prejudicado, né? Mas, desse modo que o senhor vem nos apresentando, é plenamente possível para todo produtor. Sem dúvida. Pega aquela tua pior área, aquela que está levando a tua lucratividade e começa por ali, né? Em algum momento a gente tem que começar a melhorar a nossa propriedade, né? Então, começando assim por pequenos talhões, na medida do possível de investimento, eu acredito que é um baita começo para o produtor começar a chegar naquele nível de ter uma média razoável em toda a propriedade, né? Sem dúvida, esse é o caminho. Foi assim que eu senti, porque eu tenho vários exemplos pelo Brasil, às vezes eles são até mais complexos, às vezes tu pode estar em Gurupi, no Tocantins, e o cara
cara andou mais alguns metros dentro do talhão, tem bastante argila, no outro ponto tem mais areia, no outro tem cascalho. Então, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas dessas avaliações, porque eu preciso entender dentro desses ambientes, não é? Às vezes eu posso estar numa situação mais tranquila, num local mais alto, em Campos Novos, em Guarapuava, mas a estratégia ela segue sempre esse padrão, porque é uma forma de gastar mais energia olhando o detalhe, sem fazer loucura em escala, e depois, quando a gente está de posse desses resultados, se eu preciso fazer uma intervenção, que a gente está com uma situação onde a gente precisa investir mais em calcário, as condições eu preciso levar eu preciso levar cálcio e o gesso vai me ajudar, mas eu preciso também baixar fósforo. Aí a coisa ficou mais complexa. Será que eu vou ter que fazer um trabalho talvez até mais agressivo nesse solo num primeiro momento? Então aí os custos eles passam a assustar menos. E aí tu vai vendo os resultados. E aí tu vai trabalhando e girando isso. Então essa é a maneira que eu venho adotando e eu fico muito satisfeito que ela vem funcionando. Porque na verdade nós produtores, professor, a gente pensava, agricultura de precisão, não, isso aí é só para gente grande. Porque isso aí é uma loucura, o custo é muito alto, mas na verdade, se a gente começar a analisar a agricultura de precisão, essas análises que o senhor bem traz, é bem pelo contrário, é para nos ajudar a gastar menos. Exato. Né? Para a gente poder pegar nossos recursos e alocar onde realmente precisa. Senão vai chegar naquele platô que o senhor mencionou, porque eu tenho muitos amigos produtores que eles chegaram num ponto que estão investindo e o solo não está mais entregando. Então já está sobrando quase tudo, mas ali no meio deve ter detalhes, alguns nutrientes, alguns detalhes que eles não estão vendo e que são determinantes para aumentar ainda mais a produtividade, né? Vou te dar um exemplo. Outro talhão, esse é um talhão também do Mato Grosso, da BR-163, não me recordar qual, porque eu fiz em 12 locais do Mato Grosso nessa última safra esse trabalho. O que me chama a atenção? Um dos grandes limitantes do nosso sistema em produção de soja é a falta de nitrogênio. Certo. Então a gente tem que melhorar o nitrogênio no sistema como um todo e precisa melhorar a fixação simbiótica. E precisa fazer com que a nossa nodulação ela seja mais efetiva. Bom, indiscutível. Só que aí acontece uma coisa, o que vai dar dinheiro para o produtor no final da história é ter mais grão mais pesado, não é? E quem manda nisso é a tal proteína. Só que aí eu melhoro o nitrogênio num todo, mas no final da história eu preciso produzir proteínas, que as bases, as unidades são aminoácidos. E então, em todos os aminoácidos eu sempre tenho lá nitrogênio, mas em alguns deles eu tenho enxofre. E aí, o que eu vejo? Eu vejo solos onde eu olho a raiz, ela tem 1 palmo, e eu vou começar a observar enxofre em condições mais abundantes a partir de 21, 25 centímetros. Olha aí. Eu preciso criar uma estratégia para melhorar em superfície, não é? E aí vão ter algumas ações do ponto de vista de fertilização, mas eu também preciso desenvolver mais esse sistema radicial, essa raiz, para ela conseguir beber aquele enxofre que está mais embaixo. Então eu estou olhando, às vezes, para algumas situações e estou vendo o produtor não deixar de investir no fósforo todo ano. E em muitas situações eu estou percebendo que ele já não precisa para aquele ponto. Mas agora ele precisa olhar para esse detalhe, para o potássio, para o boro, para o enxofre. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Criar estratégias de medida. Não adianta chegar o consultor e falar, eu vi em outro local que eu testei tal coisa e funcionou. Aí tu pega aquilo ali e joga para a tua realidade. Espera a mesma rentabilidade do outro colega. Não,
Pode ser que aconteça, Sim. mas de maneira geral não acontece porque a gente não está personalizando aquela estratégia baseada em dados que foram gerados ali na propriedade. Com Então, certeza. essa lógica vem servindo muito nesse sentido. Olha só que interessante. Eu vejo até por uma avaliação que a gente fez de usar o subsolador em algumas áreas. Como a gente tem áreas com argila muito alta, vamos tentar dar uma mexida aí. E a gente fez alguns talhões ali e realmente entregou, nessa última safra, entregou resultado a mais de 6 sacas de diferença. Então, só que a gente bem sabe também que não é simplesmente escarificar ou passar o subsolador em toda a propriedade, né? Uma que o custo é alto dessa operação e outra que não é toda a propriedade que precisa, né? São alguns talhões. Então, por isso que é muito importante o que o senhor vem nos trazendo para a gente conhecer realmente a nossa propriedade. Porque geralmente o produtor vem naquela de antigamente, o vizinho fez, deu certo, vou fazer aqui na minha também. E cada propriedade é uma realidade. Inclusive dentro da nossa própria propriedade tem várias realidades diferentes. Exato. Né, professor? Então a gente precisa começar a voltar os olhos para conhecer a nossa propriedade. É ou não é, professor? Sem dúvida. Eu sou muito fã, e isso é difícil, assim, sobretudo no Rio Grande do Sul, berço de plantio direto. A movimentação de solo, ela tem lá as suas limitações, eu preciso ter uma série de critérios, mas em alguns casos ela é muito necessária, às vezes até mais agressivas. Não é? Mas eu vejo o seguinte, por exemplo, tu tinha lá limitações físicas, que é onde tu fizesse esse processo de subsolagem, tu melhorou a condição físico-hídrica lá e a planta está bebendo água e bebendo nutriente com uma condição mais eficiente. Agora, o que eu vejo em alguns casos? Tu tem um problema de cálcio e fósforo em superfície que uma subsolagem ela não vai resolver. Olha aí. E aí, se eu tenho uma limitação como essa, eu vou fazer a subsolagem, melhorar uma coisa, mas eu tenho outro problema a resolver, que é essa questão do gradiente. Por isso que eu sou muito fã da análise físico-hídrica com esses anéis de estrutura preservada, porque ela me mostra o grau de compactação. Olha só. E eu preciso estar numa determinada escala que fica de 75% a 85%. Mas por que se compactação na nossa cabeça é um negócio ruim, por que não tem abaixo de 75% já começa a ser ruim também? Porque eu começo a ter um solo desagregado. Olha que Então, interessante. tem situações, Rodrigo, que a gente vê assim, se passou do 85, aqui vale colocar raízes, plantas de serviço, movimentar, se for o caso, porque eu preciso trazer isso para dentro da faixa de 75, 85. Mas eu tenho exemplos, inclusive no Rio Grande do Sul, de partes superficiais do solo tá abaixo de 75%, demonstrando que é um solo desagregado, que merece mais vida, não é? Porque uma das coisas da importância da vida do solo é esse efeito cimentante de cola, de melhorar os agregados e tudo mais. Então, por isso, aquela análise daquela discussão inicial, cara, o que fazer? Quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber e entender, do ponto de vista técnico, que tem determinadas situações que vale muito a pena movimentar de forma mais agressiva ou não, e tem casos que não é o caminho. E aí, por isso, mais uma vez, caímos na importância da métrica, de ter essa informação. E aí um detalhe, imagina só que tu tens uma lavoura que foi indo bem, desenvolveu bem com água, aí chegou próximo do maior fluxo de florada, já fechou a torneira, tu começa a ter picos de temperatura alta, e são momentos, por exemplo, de entradas de produtos de proteção, como triazóis e alguns triazóis quentes. O que nós temos de estudo, Rodrigo, só para ter uma ideia? Cara, às vezes tu fazer um prótio, um tebuco, com uma temperatura de folha passando de 30 graus na folha, não é a temperatura do ar, da folha, certo? Isso. Nós temos resultados de não dar fito visual,
mas nós, no final da história, chegar a perder 2 legumes por planta. Nossa, isso é muita coisa. É muita coisa. Em um trabalho que nós fizemos numa soja de R$ 206, de saca de R$ 206 no passado, isso representou R$ 1.200 a menos por hectare. Se eu pego uma soja hoje de cento e poucos, eu estou falando de R$ 600. Então, e tudo isso começa por essa parte de baixo. Por qual motivo? Porque se eu tenho uma planta que tem mais fluxo de água, esses estresses são menores. E outra coisa, o hormônio da juventude das plantas é a citocinina. E é produzida onde? Na ponta das raízes. Então quer dizer que se eu tenho mais abundância de raízes, toda vez que a planta tiver estresse, ela consegue tolerar. Então por isso que eu te falei aquela ideia, cara, quer fazer seguro na tua propriedade, da porteira para dentro, nós temos que criar uma estratégia de colocar mais raízes. Depois a gente vai indo para outros detalhes de grande importância também, mas essa parte de baixo faz muita diferença. E a gente está precisando se voltar para isso no Rio Grande do Sul. Com certeza. Até porque é uma prática que a gente já devia ter adotado há muito tempo, né? E muitas vezes a gente chegou agora num limite que ou a gente muda ou troca de profissão. Porque agora a gente chegou e a gente sabe que não podemos depender só de governo, de outras situações. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai ter que também se aprimorar e encontrar novas formas de produzir. Porque hoje em dia, ou você produz com qualidade e produz em volume, ou é melhor trocar de profissão, né? Porque o risco está muito alto. Não é, professor? Agora, me veio uma questão interessante, professor. Eu confesso que, pessoalmente, eu não sou aquele cara fã de lavoura pecuária, sabe? Não sou muito fã disso. Mas estou aberto também a mudar de ideia, né? Mas, professor, a gente tem aqui uma parte do Rio Grande do Sul até bastante expressiva que o pessoal gosta de colocar gado na lavoura, né? Planta o pasto agora e coloca gado. O que o senhor tem uma ideia formada sobre isso? Será que o gado manejado da forma correta é possível utilizar e não influenciar na produtividade da cultura que vem depois? Ou o senhor acha que sempre vai ter aquela influência do gado compactando? Eu vejo que tem trabalhos e especialistas, não é, da área, com os trabalhos de integração, mostrando respostas muito interessantes. E, inclusive, tem esse aspecto da rentabilidade, não é? Então, eu vejo que sim, nós temos um potencial de trabalho, entendendo de carga em cima desses ambientes, quanto que eu posso colocar, mas aí recai mais uma vez para o cenário da avaliação. Com certo? certeza. Eu tenho dúvida, cara, se dentro desse meu sistema eu posso entregar mais. Bom, mas se eu fizer aquelas avaliações que nós falamos agora há pouco, sobretudo a físico-hídrica, essa informação ela vai aparecer, não é? Com certeza. Então, esse é o ponto mais relevante. Agora, se tu me falar de histórico e situações Brasil afora, aqui na região, falar de Mato Grosso, em outros locais do país, tem muito resultado positivo, não é? Com produtividades estáveis, mas tem muito manejo envolvido. Então eu preciso entender, mais uma vez, onde eu recaio sobre a avaliação para a gente começar a discutir isso do ponto de vista de números. Certo? É a mesma história, tu com a tua empresa, com todo o teu trabalho de produção. Se eu for tomar alguma decisão em escala, ela tem que estar baseada em números, não é? Não é eu pegar assim, eu vou tirar mais bicho, vou forçar mais em colocar mais plantas de serviço de tal e tal forma, tudo isso faz sentido, mas como é que tá girando mesmo? Então, se eu crio o hábito de usar esse tipo de avaliação todo ano, não é que vai ser uma loucura que eu vou ficar avaliando a propriedade como um todo, tendo uma série de coisas para fazer também. Mas se eu vou girando nesses talhões, todo ano eu estou me munindo de informações para tomar uma decisão. E não é tudo que a gente faz de importante, não é? Eu preciso fazer uma cirurgia no joelho. Mas eu vou no médico tal, mas eu também vou no outro. Eu preciso investir num silo. Eu vou ver aqui o preço e vou ver ali. Então, se a gente começa
a criar esse hábito. Sabe, Rodrigo, que há alguns anos um produtor no município do Tocantins me fez uma pergunta, que essa pergunta, por mais de uma década, ela ficou na minha cabeça e eu persisti essa pergunta, que era o seguinte: professor, o que é uma lavoura de soja bem estabelecida? Mas aí o produtor, é óbvio, ela arrancou bem, arrancou rápido, tá verde, tá homogênea. Mas observa que tudo isso que eu falei é muito subjetivo. Com certeza. Nós chegamos em alguns números hoje reais do que é uma lavoura bem estabelecida de soja. Então, se tu me perguntar assim, o que é uma lavoura bem estabelecida? 4 critérios importantes. O primeiro deles, tu semeou a tua soja, deu ali no máximo 2 dias, tu fuçou a linha e tu viu que aquela semente ela ferruou. O nome técnico disso é protrusão da radícula. Sabe aquele rabinho da semente? Certo. Ferruou, esporou, aí depende do local do Brasil, o cara fala de um jeito ou de outro. Por que é tão relevante? Porque a semente soja ela tem de 17% a 22% de óleo. E se ela ficar parada, a chance do vigor despencar é muito grande. Outra informação, primeiro, ferruou lá no máximo em 2 dias. Segunda informação, semeou a tua soja, 5 dias ela emergiu. Olha só. Por quê? Porque a gente tem estudos mostrando que a partir do 5º dia, cada dia de atraso na emergência resultou em perdas de mais de 11 sacas de soja. Minha nossa. Que absurdo. 11 sacas. Aí, Rodrigo, eu falo, mas, Geraldo, é um trabalho teu, um trabalho de mestrado de um orientado, do Luciano Eboni, fez um trabalho fantástico, muito bem feito, publicamos numa revista internacional. Aí, agora, um amigo, o Rogério Coimbra, uma referência em sementes, lá do Mato Grosso, da Federal de Sinop, faz o trabalho na safra passada. Sabe qual é o resultado que ele teve? De 11 a 15 sacas de perda cada dia de atraso. Bateu com os nossos resultados gerados aqui no sul do Brasil. Então, essa informação, olha essas duas. Ferruou com 2 dias, emergiu com 5, chegou no V3. Eu tirei plantas com cuidado, eu tenho 15 nódulos no mínimo na raiz pivotante de coloração rosada. Olha só. Última coisa, o somatório de falhas e duplas não passam de 30%. 15 para falha e para dupla. Isso é uma lavoura bem estabelecida. Agora, o produtor lá, tu roda a área e fala assim, como é que eu tô de buva aqui? Vamos olhar, vamos ver as folhas do terço inferior, ver se tem alguma mancha. Por que a gente não cria também o hábito de começar a olhar para a fisiologia e para a planta nesse ano? Cara, eu semeei a minha soja, fucei ali, deu 2 dias e tá tudo parado. Esses dias eu estava na região ali de Bom Sucesso do Sul, do lado ali de Pato Branco. É um dos locais do Brasil que eu sempre lembro. Tu quer perder 5 sacas de soja? Então tu faz o seguinte, semeia no solo frio. Semeia num solo com temperatura abaixo de 20 graus. E aí a gente tem resultados assim, 5 sacas. Então eu tenho que ter esse cuidado. Com certeza. Então hoje a gente está num nível tecnológico, num nível de rentabilidade estreita, que a gente precisa olhar para esse detalhe. Nossa. Não é? A gente falando em 11 sacas, até 15 sacas de diferença numa safra como essa que passou, pode ser a rentabilidade do produtor que foi embora. Exato. Tu vê 1 dia de atraso na emergência. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo, tu que é um cara de campo assim, mais experiente com ele, assim, pensando num trator médio e num sistema, numa semeadora de qualidade, de quanto que a gente está falando de dinheiro? Hoje, de um nível médio, em torno de 700 a 1 milhão, né? Um conjunto assim, usado, beleza, né? Usado, não é? Bota aí 700 a 1 milhão. Então aqui um cara experiente, consultor, produtor. Aí eu falo para o produtor o seguinte, em algumas regiões, claro que isso não precisa o cara em Lucas do Rio Verde, em Balsas fazer, mas de uma boa parte do Paraná para baixo, uma coisa que é fundamental ter é um termômetro. Olha aí. Por quê? Porque tu está pagando caro em semente, em adubo, tem um jogo usado que pode estar ali na faixa de R$1 milhão,
E tu precisa saber que se aonde tu colocar essa semente, 3,5 centímetros, 3, 4 centímetros de profundidade, a temperatura estiver abaixo de 20 graus, tu colocou aquele indivíduo, a semente, numa condição ruim para ela. E ela não gosta. E o vigor despenca e a gente tem chance, só nessa situação, de perder 5 sacas de soja. E às vezes eu estou falando de um termômetro que pode custar na internet R$29,90 entregue em casa. Então, Deus. Observa como assim, hoje, com o que a gente tem de informação científica, em função de todos esses desafios para avançar, que a gente tem que criar a cultura de olhar para o detalhe. Não é? Com certeza. Então esses são aspectos importantes. Lembrando uma coisa, falando de soja, 50% do rendimento da soja, na média, está na arrancada. Tu como produtor e consultor sabe, né, cara? Tu Sim. semeou no melhor momento, na melhor condição, cara, saiu dos teus ombros aquele peso, agora se não for um ano muito bruto, cara, a metade do jogo tá ganha. Com certeza. Todo mundo fala, né? Arrancou bem, a chance de dar certo é muito, muito grande. Agora, gente, vamos aproveitar. Eu, sinceramente, é uma coisa que já me ficou na cabeça, né? Quem de nós produtores, e eu quero que vocês sejam sinceros, o produtor que tiver um termômetro em casa para medir temperatura de solo, comenta aqui no nosso vídeo e fala, eu tenho, mas seja sincero. Porque eu acredito que a gente não vai chegar a 5%. Sim. E é uma coisa tão simples. Eu confesso, eu não tenho. E olha que por isso que eu busquei esse projeto. Porque eu também tenho que evoluir como produtor. E às vezes é coisas tão simples que a gente não faz por falta de conhecimento ou falta de cuidado e que fazem toda a diferença na rentabilidade. Não é, professor? E isso, alencado a outras práticas, te mantém na atividade. Sem dúvida. É que eu entendo e eu vejo assim, cara, como tu começou na conversa do ninja, né? Falei, cara, o produtor é ninja, o produtor é um herói. E aí quando a gente vai olhar assim, a quantidade de decisões que vocês têm que tomar do início até um fim do ciclo é muita coisa. E aí como a gente tá numa área de mais um nicho, claro que é uma área bastante complexa, que tem várias relações, que é a fisiologia, não é? Mas mesmo assim é o nosso dia a dia, então por isso a gente está sempre lembrando, não é, desses pontos. Mas a gente tem que pegar alguns desses mais relevantes e trazer pro negócio, criar essas estratégias, porque assim, ó, da mesma forma que um produtor no Cerrado brasileiro ou em alguma região ele tenha que tomar a decisão de semear no pó ou não, semear num solo seco ou não, e vai ter os seus prejuízos, não é? Um produtor no sul do Brasil, ele tem essa decisão voltada à temperatura de solo. Olha só. Não é? Então eu vejo, tenho vários exemplos no Cerrado, do cara fazer uma semeadura em Luiz Eduardo Magalhães começando no pó e depois quando começou a chover a diferença são 5 sacas. E nós temos resultados semelhantes de temperatura, semeaduras em solo frio, com essa mesma magnitude, 5 sacas de perda. Então é um negócio muito relevante. Muito, com certeza. E outra coisa interessante, já que a gente falou de maquinário, eu vejo que maquinário de qualidade hoje para produtores menores, de 50, 100 hectares, está se tornando cada vez mais uma dificuldade, né, professor? E a gente sabe que essas diferenças de ter uma semente mais bem estabelecida, mais bem dividida na linha de plantio, faz toda a diferença em produtividade, né? Então, por isso que muitas vezes a gente está chegando num dilema. Continua investindo, trazendo maquinário, ou daqui um pouco, como já acontece muito lá para cima, e eu confesso que eu sou um pouco fã dessa possibilidade de terceirização. Inclusive, eu terceirizo as minhas colheitas, porque eu cheguei num cálculo assim, eu terceirizando, eu posso buscar aquela máquina que eu acredito ser a mais ideal e a que possa me entregar um trabalho mais bem qualificado. Claro que em muitas regiões não tem essa possibilidade de terceirização, mas eu vejo que na minha situação específica, eu consigo metrificar a perda na máquina.
E se eu tivesse que investir, talvez eu não conseguiria investir numa máquina tão interessante do ponto de vista tecnológico, e isso ia me resultar em perdas. É porque a gente avalia muitas propriedades e as perdas é uma das avaliações mais cuidadosas. E se perde muito, inclusive na colheita. Agora a gente começa a somar tudo que o senhor passou para nós hoje aqui, e mais os danos mecânicos de perda na hora da colheita, daqui um pouco lá na frente se paga um equipamento que possa entregar um resultado melhor. Sem dúvida, sem dúvida. É. Eu vejo que a palavra de ordem que a gente precisa colocar na nossa cultura é a métrica. É a gente começar a medir, não é, e entender nesses gargalos aonde é que estão os desafios. Com certeza. Não é? Vou te dar um exemplo. Ontem eu falava para um grupo de alunos sobre bioestimulantes, não é? Sobre produtos que podem gerar algum efeito de estímulo. Aí eu falei de várias ferramentas, etc. Mas o que eu quis enfatizar? Não adianta vir alguém aqui te vender um produto que diz que tem tal e tal característica e eu pegar aquele produto e tentar encaixar na minha realidade. Tem que ser exatamente o inverso. Eu preciso entender dentro da minha realidade se eu tenho um herbicida que está judiando um pouco mais da minha soja, se um próteo e um tebuco próximo de flor é isso aí que é um gargalo que eu tenho, se eu tenho determinadas condições de mais restrição hídrica em alguns momentos, aí a partir dessa percepção eu ir buscar no mercado ferramentas baseadas no meu problema. Mas de maneira geral pelo Brasil, o produtor sofre essa pressão do mercado de demandas, não é? E aí para usar, mas não tem claro aonde é que os gargalos, claro que a gente precisa da turma técnica, dos consultores, dos técnicos, para mostrarem esses caminhos para a turma do campo, mas eu vejo esse que é um grande problema, uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Que é a gente entender onde é que está esse detalhe. Uma coisa que eu falo muito, Rodrigo, é que a soja ela tá cada vez mais feijão. Por que isso? O que tem a ver, Geraldo? Ciclo mais curto, potencial mais produtivo, material mais responsivo, se estressa mais fácil, não é? Então, se eu não entender, por exemplo, às vezes eu pego uma cultivar Zeus, bastante conhecida e bastante plantada. Com certeza. Aí eu pego a cultivar Zeus e eu vejo entre o terceiro e o quinto nó um nível de ramificação, às vezes 30% da produção saindo ali de 2 nós. Beleza. Aí passa mais um pouquinho, eu vou vendo ali, eu começo a ver produções assim de cada nó 5%, quando vê ela cai. Vai para 1,7, 1,4, depois volta a subir. Aí eu pergunto para a turma, para o produtor, para o gerente da fazenda, cara, o que foi aqui? Aqui foi um herbicida, professor. Então aí eu começo a entender, e a gente tem dados de pesquisa mostrando isso, que às vezes algumas situações agressivas, ali vale a pena eu criar uma estratégia. Mas qual foi a percepção? Eu vi que tem uma demanda, aí eu começo a costurar nesse sentido, não é? Então isso está nos faltando. Então quanto mais métrica a gente colocar no nosso negócio, mais fácil fica a tomar de decisão. Com certeza. E é uma coisa que a gente vai defender muito aqui, professor. E, inclusive, a gente vai trazer alguns profissionais na área, que é a gestão. Nós chegamos num ponto que nós não podemos mais ser o produtor, nós temos que ser um empresário rural. Boa. Né? Porque, saindo um pouquinho da questão não só de lavoura, mas também, né, a questão de produzir, mas desde a gestão da nossa propriedade, da nossa gestão financeira da propriedade, que muitas vezes, com essa pressão mesmo que o senhor falou, de consultores, de empresas, o produtor meio no impulso acaba tomando decisões não tão assertivas, muitas vezes ele nem chega a cotar preços de produtos, e queira ou não queira, nesses detalhes que a nossa lucratividade vai indo embora. Porque você não ganha só com a produção, você ganha na compra, ganha na venda, ganha na gestão de pessoal, de maquinário.
Por isso que muitas vezes a gente lança o desafio, produtor, o ano passado você cotou o teu diesel com quantas empresas diferentes? Muitas vezes a gente comprou naquele cara porque é o que paga o churrasco, né? É aquele cara que é amigo. E queira ou não queira, a gente tem que partir para um outro lado que é de ser empresário. Nós temos que tratar a nossa operação, a nossa produção como uma empresa, e ela é uma empresa. E daquelas bem complexas, né, professor? Então, chegamos num limite que o produtor daqui para frente vai ter que tratar mais o seu trabalho como empresário e não só como produtor. Então, esperamos que a gente consiga trazer essa realidade, que a gente consiga transmitir, né, esse conhecimento, porque a gente vê que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente está em cima do muro, em cima da corda bamba, né? Então, aqueles que conseguirem trazer essas métricas que o senhor bem explicou para nós aqui hoje e conseguir regular a sua gestão da propriedade, a sua gestão financeira, vai ser os que vão conseguir seguir adiante, né? Com certeza. Mas, professor, vamos aproveitar agora para conhecer um pouquinho mais dos seus projetos, certo? Com certeza a gente vai ter muito mais papo, porque se fosse pelas dúvidas do produtor aqui, a gente ia longe, hein? Professor, eu quero conhecer um pouquinho, quero que o senhor fale para nós do Fisiologia no Campo, que até vai ter um evento logo aí, né? Sim, sim. A Fisiologia no Campo é o nome da minha empresa, e aonde é esse grande foco, que é assim, mostrar que tem fisiologia no todo, que vale a pena a gente olhar para esse detalhe. Então eu trabalho bastante com pesquisa, não é? Então a gente tem trabalho de pesquisa, treinamentos, consultorias, essas ações. E uma coisa que a gente tem, que é um dos projetos do Fisiologia no Campo, que tem muito a ver com a tua fala agora do cuidar da questão da gestão, que é o Fisiologia no Campo Melhor Manejo, nada mais é do que ensaios em rede. Nós temos aproximadamente 50 parceiros pelo Brasil, certo? E esse foi o primeiro ano de trabalho, e a gente tem uma série de manejos. Só o que é interessante? Manejo para enchimento de grão, manejo para mitigar estresse, manejo de perfil, população, espaçamento, reforço de inoculação, enfim, uma série de coisas. Mas a gente tem um parceiro, que é a turma do Observa Agro aqui de Passo Fundo, que eles ficam responsáveis pela avaliação do retorno econômico. Olha só. Então, às vezes, a gente testa um determinado produto que ele foi muito bem em produtividade. Show de bola. Mas eu preciso saber o custo dele, quanto eu gastei para aplicar e o quanto ele vai retornar. E às vezes nos surpreende que nem sempre é aquele primeiro. Com certeza. Não é? E aí outra coisa importante, a gente tem mais um parceiro no projeto que é a Equalizagro. Olha só. E aí a turma da Equalizagro, o grande foco deles tá voltado para as misturas de tanque. Porque aí eu preciso entender o seguinte, por exemplo, nós fizemos um ensaio onde nós colocamos sombrite na soja entre R2 e R4. Pleno florescimento até canivete. Retiramos 40% da luminosidade da soja. Olha só. Teve situações, por exemplo, no Paraguai, nessa última safra, que essa limitação reduziu a produtividade em 12 sacas. E aí nós testamos alguns manejos, não é? Magnésio, extratos de alga, uma série de ferramentas. E tivemos algum nível de incremento em produtividade. 2,8, 3,2 sacas, resultados interessantes. Então, assim, eu não conseguia, obviamente, responder toda a limitação ambiental das 12 sacas, mas eu fiz uma ação que deu retorno econômico e valeu a pena. Só que, por exemplo, se eu pego o magnésio aplicado de maneira foliar, a turma da Equalizagro tem estudos, por exemplo, nos mostrando que às vezes tu faz em 10 fungicidas, 7 deram problema. Olha só. Então eu preciso entender que aplicar um produto de estímulo na planta é a performance dele no campo, mas é a mistura no tanque e o quanto me retorna. Então, esse projeto Fisiologia no Campo Melhor Manejo é um projeto único no Brasil hoje nessa escala, porque a gente vai nesse nível de detalhe e do retorno econômico, não é? Claro. A gente tem as ações de consultoria,
e o evento Fisiologia no Campo. Porque assim, nós temos na área de fisiologia vegetal o nosso Congresso Brasileiro de Fisiologia, que é muito importante, que é um excelente evento, mas ele é um evento e deve ser um evento acadêmico. Que para ti como produtor, como consultor, em muitas situações tu não vai ver uma palestra e falar, cara, isso aqui eu posso levar para minha lavoura amanhã. Porque tem coisas que estão sendo testadas de pesquisa básica que daqui a 8 anos pode ser que faça sentido no campo, mas é fundamental estudar. Com certeza. Agora, havia a necessidade de nós termos um evento de fisiologia, no nosso caso voltado para grãos, para discutir estratégias de manejo que elas sirvam para tu assistir e falar, cara, agora eu vou voltar para casa, isso aqui a gente já pode ver e tentar, porque pode fazer sentido para a nossa realidade. E aí se criou Fisiologia no Campo. Começou aqui em Passo Fundo, depois fomos para Bento Gonçalves, depois fomos para Foz do Iguaçu e agora a 4ª edição em Goiânia, nos dias 13 e 14 de agosto, em Goiânia, não é? Trazendo colegas do Brasil e do exterior para discutir essa fisiologia da forma mais aplicada possível. Então a nossa bandeira é essa. Dentro de todo esse trabalho de pesquisa básica, de ensaios em rede, ações de consultoria, eventos, trazer esse enfoque, né? Ou seja, será que quando a gente está olhando uma lavoura, se tu olhar assim na prática, o quanto a gente olha para a máquina, importante. O quanto a gente olha para o tanque, importante, as misturas. O quanto a gente olha para a planta daninha. O quanto a gente olha para a doença, para a praga. Certo. E a gente está olhando para todo o entorno, mas muitas das vezes a gente não está olhando para a planta com todo o critério que a gente poderia ter para a gente ganhar mais dinheiro. Então aí é um ponto, não é só isso, tem a gestão, tem a sanidade, tem uma série de coisas, tem o solo com mais critério, mas a gente vê que faz falta, e aí por isso esse é o nosso empenho, essa é a nossa bandeira, mostrar que tem e temos que levar a fisiologia para o campo. Com certeza, até porque é uma corrente, né, professor? Então tudo tem que trabalhar de forma conjunta. Não adianta a gente ter um excelente solo se a gente tem uma semente de péssima qualidade, né? Não adianta ter semente e solo se a gente não faz um manejo adequado. Então, é isso que nós, produtores, vamos ter que evoluir agora muito mais para poder equalizar nossas produtividades, poder ter produtividades que se sustentem mesmo com algumas dificuldades que elas sempre vão ocorrer de uma forma ou de outra, né? Mas, professor, galera, uma coisa bem interessante, a gente vai deixar aqui no nosso link do nosso vídeo, do podcast, nas nossas páginas também vai ter o link para vocês acessar o Fisiologia do Campo, para quem quiser participar, que dá para participar online também, né, professor? Exatamente, tanto da forma presencial quanto da forma online. É isso aí, a gente vai deixar o acesso aqui para quem quiser, é uma excelente oportunidade e é aquela coisa, não é caro. O caro é a gente não saber o que fazer. O caro é a gente não tomar a melhor decisão possível. E aí, quando a gente chegar lá, ver o vizinho, né, colhendo 5, 6 sacas a mais, e a gente se perguntando aonde que eu errei. E para a gente ver aonde, né, a gente errou, a gente tem que conhecer as estratégias que estão disponíveis e conhecer principalmente a nossa propriedade. Não é mesmo, professor? Tem outro evento agora, né? Nos próximos dias aqui em Passo Fundo. Sem dúvida. Tem um amigão, um cara que eu gosto muito, é uma referência técnica, científica muito importante na soja brasileira e mundial, que é o Alencar Zanon, da Federal de Santa Maria. Certo. Então a gente resolveu fazer algumas rodadas pelo Brasil e vamos começar aqui por Passo Fundo. Agora nos dias 12 e 13 de maio, segunda e terça-feira, a gente vai se reunir por 2 dias para discutir todas essas demandas da soja,
as demandas do ponto de vista de água, de luz, de temperatura, os aspectos voltados para o retorno econômico. Uma coisa fantástica que o Zanon e o grupo de pesquisa dele faz é o projeto Soybean Moneymaker, que é quem é que faz mais dinheiro com soja. Não é quem produz mais, quem é que tem mais retorno econômico. Não é esse é o nosso grande foco. E juntando essa bagagem dele com a minha bagagem dessa fisiologia, essas estratégias das métricas, os testes de ferramentas, a gente vai passar esses 2 dias com produtores, com consultores, não é, discutindo fisiologia da forma mais aplicada possível. Certo. E esse evento de Passo Fundo, professor, ainda tem inscrições disponíveis para o pessoal? Cara, acredito que nesse momento a gente deve ter ainda umas 8 vagas ali. A gente abriu 55 vagas, se não me engano, para ter uma condição de estrutura com qualidade, para não ficar um ambiente apertado e a gente conseguir se comunicar, porque às vezes acontece, a gente faz um evento para um número muito superior de pessoas e aí acaba que toda a comunicação ela é limitada. E para nós que estamos do outro lado, essa comunicação é fundamental. A gente aprende muito com vocês no sentido de, cara, temos que melhorar, estudar mais isso, avançar aqui. Tu viu a demanda do produtor, tu viu o que esse consultor está falando. Então, por isso, eu acredito que está mais entre hoje e amanhã fechando esse número aí das 55 pessoas. Certo. Mas olha aí, pessoal, são essas oportunidades que nos levam a enxergar onde a gente está errando. E a gente tem que buscar esse conhecimento, porque ele não vai chegar até nós, ele não vai bater lá na nossa porteira, né? Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar para a gente evoluir a nossa operação, para a gente ter, como o professor bem disse, a gente precisa ter lucratividade. Não adianta produzir muito e sobrar pouco, mas também não adianta produzir pouco e não sobrar nada. Então a gente tem que evoluir para ter maior lastro de produtividade. Então, professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Com certeza os produtores, como eu, gostaria de passar o dia aqui conversando com o senhor, pelo tanto de conhecimento que o senhor tem. Vamos deixar as portas abertas, a gente quer o professor aqui muitas vezes, porque são muitas, né, as dificuldades, são muitas as perguntas que a gente tem no campo. Então, com certeza, a gente vai ter muito papo ainda pela frente. Se o professor quer mandar um abraço para quem o segue. Sem dúvida. Quero agradecer inicialmente mais uma vez o teu convite, te parabenizar por essa ação, te dedicar, não é, a trazer informações de qualidade para outros produtores, não é? Então esse é um aspecto fantástico. E dizer que eu fico à disposição para mais outras oportunidades, a gente elencar outros temas e ir aprofundando, não é? E que a nossa parceria ela seja cada vez mais longa nas nossas ações. Agradecer a turma que está nos escutando e dar esse recado de importância, ou seja, para buscar a rentabilidade, a estratégia das métricas, elas fazem muito sentido. Então não é inventar roda, começar a ficar louco com um monte de análises, mas pegar talhões discrepantes em produção e começar a aprofundar nesses pontos e criar o hábito de fazer isso ano a ano. E a gente está sempre assim aumentando a régua. Essa é a lógica. Muito obrigado, professor. E lembrando, pessoal, não deixa de seguir a nossa página. Nós estamos em todas as mídias sociais, segue nós lá, se inscreve aqui no canal que sempre vai ter muito conteúdo. Não deixa de seguir também o nosso professor Geraldo, o Fisiologia no Campo, que eu acompanho, e lá eles diariamente, semanalmente, eles estão colocando conteúdos novos lá, que só o fato da gente acompanhar dali um pouco está passando o que a gente tem lá na nossa propriedade. Então vale a pena acompanhar, a gente vai deixar também na descrição aqui. Acompanhem, porque é assim que a gente começa a mudar a nossa realidade, buscando conhecimento e principalmente conhecimento de credibilidade. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e até a próxima, pessoal. Um grande abraço!